O episódio de hoje é inspirado na história de Balaque e Balaão, narrada no livro de Números, capítulos 22 a 24, em que Deus transforma o intento de maldição contra Israel em bênção. Essa narrativa revela como, mesmo quando forças contrárias tentam se levantar para destruir o povo de Deus, seu propósito permanece firme e inabalável. O sol se punha sobre as planícies de Moabe, e o rei Balaque observava o acampamento dos israelitas que se estendia até onde a vista alcançava. Ele temia. As histórias sobre as vitórias de Israel haviam se espalhado por todas as terras. Eles venceram reis poderosos, murmurava o rei, andando de um lado para o outro. Se avançarem, Moabe cairá. Em desespero, ele convocou seus conselheiros. Encontrem o profeta Balaão. Dizem que o que ele abençoa é abençoado, e o que amaldiçoa é amaldiçoado. Se ele amaldiçoar Israel, teremos uma chance. Assim, mensageiros partiram montados em camelos, levando ouro, prata e promessas de grande recompensa. Dias depois, às margens do rio, Balaão orava quando avistou homens vestidos com roupas moabitas. "Quem os envia?" perguntou curioso. O mais velho se adiantou. "O rei Balaque lhe pede que venha e amaldiçoe o povo de Israel, pois eles ameaçam nossa terra. Ele pagará bem por seus serviços." Balaão, conhecendo a reputação do povo de Israel e temendo o Deus que os guiava, respondeu: "Passem a noite aqui. Vou perguntar ao Senhor o que devo fazer." Nessa noite a voz de Deus ecoou em seu coração: "Não vá com eles. Não amaldiçoe este povo, pois é abençoado." Pela manhã, Balaão transmitiu a resposta: "Voltem a Balaque, o Senhor não me permite amaldiçoar esse povo." Os mensageiros inconformados retornaram ao rei. Balaque, porém, não desistiu. Mandou outros representantes, mais nobres e com ofertas ainda maiores. "Diga a Balaão que o honrarei ricamente", insistiram. Quando os novos mensageiros chegaram, a indecisão tomou conta do profeta. Ele sabia o que Deus havia dito, mas a tentação da recompensa material pesava no coração humano. Novamente pediu aos homens que ficassem e orou. O Senhor permitiu que fosse, contanto que falasse apenas o que ele dissesse. Na manhã seguinte, Balaão selou sua jumenta e partiu. A estrada serpenteava entre vales e pedras. O sol ardia forte, e o coração de Balaão oscilava entre ambição e obediência. De repente, a jumenta parou, desviando-se para o campo. Balaão a golpeou, mas o animal tornou a deter-se. O profeta, irritado, golpeou-a mais uma vez. Foi então que o impossível aconteceu. Os olhos do animal brilharam com expressão humana e uma voz mansa se fez ouvir: "Por que você me bateu? Não sou a sua jumenta? Sempre servi fielmente. O que eu fiz para merecer isso?" Balaão, atônito, respondeu: "Você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada, te mataria agora." De súbito, os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu um anjo do Senhor, espada na mão, bloqueando o caminho. Caiu com o rosto em terra. O anjo falou: "Por que feriste tua jumenta? Eu estava no caminho para te resistir, porque tua intenção não é correta diante de Deus. Se ela não tivesse me visto e se desviado, eu teria matado você e poupado o animal." Balaão, trêmulo, confessou: "Pequei, não sabia que estavas diante de mim. Se quiseres, voltarei." Mas o anjo respondeu: "Vá, mas fale somente o que eu te ordenar." Aquele encontro marcaria para sempre o coração de Balaão. Era um lembrete de que a palavra do Senhor não se submete a recompensas humanas. Ao chegar a Moabi, Balaão foi recebido com honras. Balaque o conduziu a um alto monte de onde se via o exército de Israel. "Veja o tamanho deles", disse o rei. "Agora amaldiçoe-os." Balaão, contudo, pediu altares e sacrifícios para consultar a vontade de Deus. Subiu ao monte, orou e esperou. Quando abriu os lábios, o que saiu não foi maldição, mas bênção. "Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? O povo de Israel é abençoado." Balaque, furioso, exclamou: "O que estás fazendo? Eu te trouxe para amaldiçoá-los, e você os abençoa." Mas Balaão respondeu com serenidade: "Por acaso posso ir contra a ordem de Deus?" O rei insistiu e o levou a outro monte, na esperança de que, de outro ângulo, o profeta pudesse pronunciar palavras de destruição. Balaão novamente buscou o Senhor e novamente a bênção saiu de seus lábios. Deus não é homem para mentir. Ele abençoou e ninguém pode revogar. Assim foi pela terceira vez, até que Balaque, frustrado, gritou: "Fuja da minha frente. Eu te honraria, mas o Senhor te impediu." Antes de partir, Balaão olhou o horizonte e viu o acampamento de Israel iluminado pelo sol. Seus olhos se encheram de admiração e temor santo.
Quão belas são as tuas tendas, ó Israel, disse ele. O Senhor está contigo, ele te erguerá como um leão que ninguém pode derrotar. Balaão compreendeu, enfim, que nenhuma palavra humana poderia inverter o que Deus havia determinado. Essa história, mais do que um relato de um profeta e um rei, é um lembrete de que o poder verdadeiro está no Deus que abençoa, não no homem que fala. Balaque acreditava que poderia comprar proteção e manipular o divino com riquezas. Balaão, por sua vez, precisou aprender que não existe ouro ou fama capaz de mudar a vontade do Altíssimo. Suas lutas internas refletem a tensão que muitos sentem hoje, a voz da fé em confronto com as vozes das tentações e da conveniência. O episódio do anjo e da jumenta também revela como Deus, em sua misericórdia, intervém até de forma inesperada para impedir que seus servos se desviem. Se ele pôde usar um simples animal para abrir os olhos de um profeta, quanto mais poderá usar circunstâncias, pessoas ou até dificuldades em nosso caminho para nos proteger de decisões erradas. Nada escapa ao olhar daquele que enxerga o coração. Hoje, talvez você esteja em meio a situações que tentam comprar sua consciência ou desviar sua atenção da voz de Deus. Pode haver caminhos aparentemente justos, mas motivados por interesses contrários à vontade divina. Nesses momentos, a lição de Balaão ecoa como um convite à reflexão. Escolher a obediência, mesmo quando as recompensas do mundo parecem atrativas. Deus pede de nós fidelidade, e fidelidade, ainda que silenciosa, traz paz aonde a cobiça nunca poderá alcançar. As bênçãos que o Senhor determinou para você ninguém poderá inverter. Ainda que outros planejem o contrário, Ele transforma maldição em vitória, adversidade em testemunho. Assim como fez com Israel, Ele levanta muralhas invisíveis de proteção e cumpre cada palavra prometida. Que hoje, diante das escolhas diárias, você responda como Balaão finalmente aprendeu a responder. Falarei apenas o que o Senhor ordenar. Essa é a voz da fé autêntica, que confia no poder de um Deus que abençoa mesmo quando o mundo deseja o oposto. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações sejam lembrados de que Deus é quem transforma até maldições em bênçãos.